Olá, pessoal. Então, nossa aula hoje vai ser sobre concentração da solução. Lembra que a gente falou sobre soluções? Soluções são misturas homogêneas, né? Onde a gente tem um solvente, que vai estar em maior quantidade, dissolvendo um soluto. Lembram disso? Então, para a gente recordar. E por que é importante a gente falar sobre as concentrações? Então, as concentrações, em geral, é importante a gente... Só para vocês entenderem a importância, um rótulo de um energético. O energético, ele é bastante utilizado, né, para manter as pessoas acordadas e com a sensação de não estarem cansadas. Então, duas substâncias contribuem para isso. A cafeína, né, ela inibe o sono, e a taurina, ela dá uma sensação de que a pessoa está menos cansada, ela reduz a fadiga muscular, né. Então, vamos entender aqui. Segundo a Anvisa, existe uma quantidade limite que se pode colocar de taurina na bebida. Que quantidade é essa? 400 miligramas por 100 ml. Gente, isso aqui também, com o tempo, a gente vai trabalhar bastante unidades. Então, quem tem dificuldades, por favor, me procura para a gente fazer os encontros e resolver os exercícios, porque a gente vai trabalhar com as unidades, não tem como não colocar unidades. Inclusive, eu vou deixar o link de uma outra aula para quem tem dúvida, não sabe a importância, como se fosse uma revisão sobre esse assunto, tá? Então, que informação aqui eu estou recebendo? Que vou escrever aqui em cima. Não, vou escrever aqui embaixo. Que informação que eu tenho, então? Que em 100 ml de bebida, eu vou ter 400 miligramas de taurina. Então, ok. Só que será que esse energético está cumprindo com a legislação? A gente não tem como saber. E se eu ficar intoxicada? E se eu ingerir uma quantidade menor para fazer efeito? Eu posso estar comprando uma bebida que diz fazer uma coisa e não faz. Então, são essas questões que eu acho interessante a gente aprender para ter autonomia mesmo, sabe? E, claro, alguns vão para outras áreas que vão acabar utilizando cálculos de concentração para muita coisa. E aqui ele fala, na informação nutricional, que essa é uma porção de 200 ml. Então, o que está me indicando? Que eu tenho 800 miligramas em 200 ml. Vocês acham que isso está dentro da legislação ou não? É proporcional? É proporcional. Se é proporcional, então provavelmente está ok. 400 miligramas em 100, 800 miligramas em 200. Né? Funciona como uma regra de 3, está ok. Esse é um tipo que a gente pode utilizar, né, para calcular a concentração, verificar a proporção. E também a gente pode utilizar a fórmula. Eu vou chegar na fórmula para vocês, mas antes que a gente chegue lá, eu poderia dizer então que a concentração de taurina é o quanto eu tenho de taurina em um volume. Então, vai ser 400 miligramas em 100 ml. Em 100 ml. Estou aprendendo a mexer nessa mesa aqui, digitalizador. Então, saem umas coisinhas meio feias, mas dá para entender, né? Então, a gente pode fazer essa divisão. A concentração vai ser o quê? 4 miligramas por ml. Tudo bem? Eu vou me adaptando. 4. Vamos arrumar esse 4, tá muito feio. Piorou. Vamos arrumar direito. Vocês façam assim também, A gente tá num momento em que tudo é novidade, né? Novidade para mim, novidade para vocês. Então, a gente não pode deixar desanimar. Vamos tentar de novo. Vamos fazer um 4 aqui.
E assim eu converso com vocês um pouquinho. 4 miligramas por ml. E o que vai acontecer se eu dividir essa concentração da Anvisa, né? Se eu dividir 800 por 200, não vai dar 4 miligramas por ml também? Então, é a mesma concentração, então está ok. Então, a gente leva em consideração duas coisas que a gente vai ver aqui, que é a massa e o volume. Então, o que eu falei nesse primeiro slide é uma concentração comum, a gente já vai ver ela melhor. Mas a gente tem outros tipos de concentração. Então, tem a comum, a quantidade de matéria, que a gente vai ver também, e o título. Tem a densidade, mas a densidade ela não é um tipo de concentração, mas ela relaciona a massa total e o volume. E daí, né, eu coloquei aqui para vocês que a gente vai ter, então, uma expressão matemática, na verdade, né, de um soluto presente em uma solução, ok? E aí, a gente tem que estar atento às unidades. Então, quando a gente estiver falando de massa, a gente pode trabalhar com miligrama, grama, quilograma, tonelada, que a gente vai estar trabalhando, na verdade. Se a gente estiver pensando num medicamento, concentração de medicamento geralmente é dada em grama e miligrama. A gente não vai usar quilo para medir a concentração de medicamento, né? E aí o volume pode ser ml. Por que eu coloquei ml os centímetros cúbicos? De novo, quem tem alguma dificuldade com unidade vai ter que dar uma estudadinha à parte aqui, tá? Então, ó, porque ml é a mesma coisa que centímetro cúbico. Litro ou decímetro cúbico. Litro é a mesma coisa que decímetro cúbico, tá bem? Eu vou aprender a não aparecer mais isso aqui, mas eu chego lá. Tá certo? Então, a gente tem também quantidade de matéria, que é o mol, aqui. Então, concentração comum vai ser gramas por litro. Pode ser quilogramas por litro, quilogramas por ml. Pode ser essas unidades. A quantidade de matéria, a gente vai relacionar mol por uma unidade de volume, que pode ser litro, decímetro cúbico. E título, ele é uma porcentagem. Título é uma porcentagem. Tá bem? Então, vamos lá. Como que funciona o preparo de uma solução? Vamos começar pelo preparo, só para a gente entender um pouquinho? Então, eu trouxe aqui alguns materiais de laboratório, né? Algumas vidrarias. Pena que a gente não está tendo a oportunidade de fazer aula prática ou de estar juntos presencialmente para poder ver isso, né? Mas mesmo assim, acho que a gente vai conseguir ilustrar de alguma forma. Então, a gente tem um soluto, né? O soluto, a gente geralmente, se ele for sólido, a gente vai pesar ele aqui na balança. Como que a gente pesa? A gente pode utilizar um vidro relógio para pesar, ou ainda a gente pode colocar um papel alumínio, um papel manteiga, depende do que a gente vai pesar, né? Tem material que não pode estar em contato com o alumínio. Então, na dúvida, é um papel vegetal. Forra aqui, pesa a quantidade que você quer e coloca no balão. Que balão? Esse balão aqui, balão volumétrico, porque nesse balão existe a quantidade fixa de volume. Por exemplo, esse é um balão de 25 ml. Poderia ter um balão de 100 ml, de 250. E aqui ele vai ter um menisco, ou seja, chegou nessa altura aqui, ele completou a quantidade de volume, tá certo? Então, a gente coloca a água depois que colocar o sólido, né? Se for uma solução aquosa, a gente vai colocar a água e vai completar até chegar aqui. E se for líquido com líquido, como é que eu faço? Tem duas coisas nesse volume. Se a gente não tiver pipeta, a gente pode pesar o líquido, que daí a gente consegue, por densidade, saber se o valor que a gente está colocando realmente é a quantidade certa. É um pouco mais difícil, porque quando a gente vai transferir, se a gente for pegar uma pipeta que não tem graduação para transferir, já vai perder na parede do vidro, enfim, né? Do recipiente. Então, aqui a gente tem pipetas volumétricas, elas também vão ter quantidades fixas de volume, 1 ml, 5 ml, 10 ml. Mas digamos que a gente precisa de 3,5 ml, daí a gente vai utilizar essas pipetas aqui. Então, a gente deposita o líquido aqui, certo?
e aí completa com água, né? Se o nosso soluto for líquido. Fica meio abstrato, mas a gente vai pegando. Vamos lá, então. Então, falando da concentração comum, como eu já falei, ela vai indicar a quantidade de massa que a gente tem de soluto presente em um determinado volume de solução, né? E, assim, a gente utiliza essa formulinha aqui super básica, mas a gente pode calcular de outras maneiras. Mas a ideia é que M1, a gente sempre que tiver o número 1 ali, vai ser a massa do soluto. Que unidade? A gente pode trabalhar com essas unidades aqui, grama, miligrama e quilograma. Então, não sei fazer transformação de unidade, se atentem a isso, tá, gente? E o volume pode ser em ml, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos ou litro. Vamos ver. Eu trouxe um exemplo aqui, ó. Vamos fazer uma solução e daí calcular, né? Digamos que geralmente a gente pega a concentração que quer, faz os cálculos para chegar nessa concentração, quanto que a gente vai precisar de massa, quanto que a gente vai precisar de volume. Mas aqui eu vou fazer o contrário. Olha só, aqui eu já tenho 50 gramas aqui de um soluto. E aí eu vou completar em 1000 ml. Qual que vai ser a minha concentração final? Então, se gostam da fórmula, a gente pode usar a fórmula. Se não gosta da fórmula, também não precisa. Então, ó, a formulinha lá é a massa do soluto sobre o volume. Isso vai ser igual. A massa do soluto está indicando aqui 50 gramas. Eu vou colocar a unidade no cálculo para vocês verem quanto é importante e como a unidade expressa algo, né? E ela faz parte do cálculo matemático. Vocês querem a concentração em gramas por ml? Vamos deixar em ml? Vamos. Depois a gente faz em litro. Então, ele está falando que esse balão volumétrico aqui tem 1000 ml. Então, aqui, ml. Quanto que vai dar aqui? Que saudade de... Sim, a gente utiliza essa formulinha aqui super básica, mas a gente pode calcular de outras maneiras. Mas a ideia é que M1, a gente sempre que tiver o número 1 ali, vai ser a massa do soluto. Que unidade? A gente pode trabalhar com essas unidades aqui, grama, miligrama e quilograma. Então, não sei fazer transformação de unidade, se atentem a isso, tá, gente? E o volume pode ser em ml, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos ou litro. Vamos ver. Eu trouxe um exemplo aqui, ó. Vamos fazer uma solução e daí calcular, né? Digamos que geralmente a gente pega a concentração que quer, faz os cálculos para chegar nessa concentração, quanto que a gente vai precisar de massa, quanto que a gente vai precisar de volume. Mas aqui eu vou fazer o contrário. Olha só, aqui eu já tenho 50 gramas aqui de um soluto. E aí eu vou completar em 1000 ml. Qual que vai ser a minha concentração final? Então, se gostam da fórmula, a gente pode usar a fórmula. Se não gosta da fórmula, também não precisa. Então, ó, a formulinha lá é a massa do soluto sobre o volume. Isso vai ser igual. A massa do soluto está indicando aqui 50 gramas. Eu vou colocar a unidade no cálculo para vocês verem quanto é importante e como a unidade expressa algo, né? E ela faz parte do cálculo matemático. Vocês querem a concentração em gramas por ml? Vamos deixar em ml? Vamos. Depois a gente faz em litro. Então, ele está falando que esse balão volumétrico aqui tem 1000 ml. Então, aqui, ml. Quanto que vai dar aqui? Que saudade. Com 5 divididos por 100 vai dar 3 casas, 0,05. O quê? Tem que pôr a unidade. Gramas por ml. Opa, como é que apagou aqui? Isso, né? Então, eu tenho uma concentração em gramas por ml. Professora, mas a gente quer saber qual que é a concentração. A gente quer muito saber. Eu sei que vocês querem muito saber qual que é a concentração em gramas por litro. Então, aí a gente tem que passar, antes de fazer o cálculo, ml para litro.
E isso é super fácil, vamos fazer aqui no cantinho. Então, a gente tem, a gente sabe que 1 litro é igual a 1000 ml. Ué, então eu posso substituir direto. Gente, eu vou pedir desculpa para vocês, eu realmente estou aprendendo a mexer nessa mesa digitalizadora aqui, tem hora que apaga, né? Então, a gente coloca lá 50 sobre, então, no caso, 1. Então, 50 gramas em 1 litro. Isso vai ser igual a 50 gramas por litro. Fácil, né? Tranquilo. A gente pode fazer o contrário também. Eu posso dar a concentração e pedir qual que é o volume, qual que é a massa. Né? Porque são situações, problemas que a gente vai encontrar. Bom, então trouxe uma situação para a gente conversar aqui. Interprete o rótulo do frasco abaixo. Qual é o solvente? Como é que a gente vai saber qual que é o solvente? Ora, o soluto é o que está em menor quantidade. Essa expressão aqui, ó, NaCl aquoso, significa que o NaCl está na água. Então, a gente tem como soluto, quem que é o soluto? É o NaCl, que é o sal de cozinha. E o solvente vai ser, então, quem? A água. H2O, certo? Soluto e solvente. Eu respondi ao contrário aqui, mas enfim. Quanto há de soluto em cada litro de solução? Quanto há de soluto em cada litro de solução? Ora, não tem 9 gramas por litro? Isso é uma interpretação. Significa que em cada litro tem 9 gramas. Então, quanto que há de soluto? 9 gramas de NaCl em 1 litro de solução. Tá certo? Como pode ter sido preparada essa solução? Aí a gente viu, né? A gente pode pesar 9 gramas de cloreto de sódio e solubilizar ele em 1 litro de água. Tá bem? Então, vamos lá. Aqui tem mais um exercíciozinho, mas eu acho que eu vou deixar fazer ele. No rótulo de um frasco de laboratório, lê-se hidróxido de sódio. Concentração, 60 gramas por decímetro cúbico. Esse 3 era para ter ficado aqui, tá? Qual é o solvente e qual é o soluto? Bom, solvente vai ser a água, né? Não é aquoso? Aquoso. E o soluto? Hidróxido de sódio. Beleza. Qual a massa de soluto em 500 centímetros cúbicos dessa solução? Agora começou a complicar um pouquinho. Por quê? A gente vai ter que transformar decímetro cúbico em centímetro cúbico. Então, uma coisa que eu quero que vocês recordem comigo, eu vou aproveitar esse momento, é que a gente tem 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Ora, a gente pode fazer relação de litro para ml. Essa a gente lembra. 1 litro é igual a 1000 ml. Né? A gente pode fazer isso. Podemos fazer dessa forma. Então, se eu tenho a massa de soluto, ele quer saber qual que é a massa de soluto em 500 centímetros cúbicos, é o volume, a gente pode fazer uma regra de 3. Em 60 gramas, eu tenho 1 litro, né? Aliás, 1 litro eu tenho em 60 gramas. Posso colocar 1 litro aqui? 1 litro. Mas quanto que é 1 litro mesmo? Não é 1000 ml? 1000 ml é a mesma coisa que 1000 centímetro cúbico. Agora eu estou falando da mesma unidade, então eu venho aqui e coloco 500. 500 centímetros cúbicos. Certo? Quanto que eu vou ter, então, de massa? X. Regrinha de 3.
eu não sei, né? A gente não tá tendo contato, não sei como é que vocês estão na matemática, como que é lembrar de fazer esses cálculos, mas a gente faz assim, 500 vezes 60, e daí divide por 1000. Então, 60 vezes 500 divididos por 1000, a gente vai ter x. Posso cancelar esse zero com esse com esse e esse com esse. O que vai sobrar? X é igual a 30. 30 o quê? Grama embaixo de grama. 30 gramas. Tá bem? Quem tem trauma de unidade, aproveitem e me procure pra gente resolver, porque a gente vai trabalhar o semestre todo, né? Esse módulo todo com as unidades. Aí na letra C, que volume de solução em ml contém 15 gramas de soluto? Agora é o contrário, né? A gente vai fazer a mesma coisa, porque aqui a gente está falando em centímetro cúbico e aqui em ml. ml é a mesma coisa que centímetro cúbico. Ao contrário. Não tem nada ao contrário, professor? Então, vamos lá. 60 gramas é a informação que ele me deu. Pode ver, eu só estou usando a informação que ele me deu. 60 gramas equivale a 1 decímetro cúbico. E 1 decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos. Que é a mesma coisa que 1000 ml. Não é? Ó, aqui, ó, 1 centímetro cúbico não é 1 ml, 1 decímetro cúbico é 1 litro. Então, aí ele quer saber quanto que tem em 15. 15 eu vou ter x. Multiplica cruzado, certo? Uma outra coisa que dá para fazer, que é um artifício matemático super fácil. Olha só. Daqui para cá, se a gente for pensar, foi dividido por 4. Se a gente dividir 4 vezes 60 por 4, vai dar 15. Então, se eu dividir 1000 por 4, eu vou ter a resposta, que vai ser 250 ml. Certo? Então, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Tô sozinha aqui. Então, vamos lá. Concentração em quantidade de matéria. É um outro tipo de concentração que vai relacionar a quantidade de matéria com o número de partículas presentes. Como assim? O que seria a quantidade de matéria? É como se a gente contasse a quantidade de unidades que a gente tem de determinada substância. Então, pode ser átomo, molécula, pode ser íon, quanto que a gente tem ali. E aí, foi definido, então, que é a constante de Avogadro, vocês vão encontrar esse valor, como 6,022 vezes 10 na 23. Gente, me desculpe aqui, ó. 23 é potência aqui, ó. Eita! 23 é assim, uma potência, né? Não é aqui não, tá? Ó, pra vocês nunca mais esquecerem. Quantas moléculas de água vocês acham que tem em 20 ml? Não sei. São muitas, né? Muitas. São muitas. Então, ficou estipulado o seguinte, que quando a gente tem 6 vezes 10 a 23, então muitas vezes a gente nem utiliza esse 0,22 para cálculo, né? Ficou estipulado que quando a gente tem 6 vezes 10 na 23 unidades de uma substância, a gente também tem uma massa que corresponde a essa unidade. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma caixinha de ovo, qual que seria a massa de uma dúzia de ovos? Porque, assim, o ovo, a gente consegue separar um ovo e pesar, mas o átomo não. Então, é um número que foi feito para a gente conseguir relacionar a massa de uma determinada substância com a quantidade de substâncias. Então, assim, se a gente tem 6 vezes 10 na 23 átomos de hidrogênio, quanto que isso vai me dar em massa?
Qual que é a massa que eu consigo quantificar disso? O hidrogênio é 1. Se for oxigênio, é 16 unidades de massa atômicas de oxigênio. E se eu estiver falando da água? A água é 18. O que esse número me diz? Que eu vou até escrever aqui para vocês verem. Então, esse valor que eu estou falando é a massa molar, né? Por exemplo, da água, massa molar da água é 18 gramas por mol. Significa que em 1 mol de água, da água, tá, gente? Cada substância vai ter um valor diferente. 1 mol de água, esse grupo de 6 vezes 10 unidades de água, equivale a uma massa de 18 gramas, certo? Então, tem 18 gramas cada mol. Para a gente não ficar falando 6 vezes 10 dá 23, a gente usa mol, né? É uma unidade. E ela foi criada justamente por isso. A gente não tem como mensurar de um átomo, mas de uma porção de átomos ou uma porção de moléculas, isso é possível. A gente pode ter também, por exemplo, massa molar. Massa molar do oxigênio, gás oxigênio. Ops. Massa molar do gás oxigênio vai ser 32 gramas por mol. Tá certo? Significa que a mesma quantidade que eu vou pegar em unidades de água e de oxigênio vai ser a mesma, só que a massa deles são diferentes, são feitos por átomos diferentes, com composição diferente, com tamanhos maiores, enfim. Então, por isso a gente tem outras massas, né? E daí o nome disso, então, vai ser a massa molar. Significa que em 1 mol eu tenho 32 gramas. E 1 mol é 6 vezes 10 na 23. Deu para entender isso? Espero que sim. Qualquer coisa me procure. E aí a gente utiliza, então, essa concentração, essa massa molar, para calcular a concentração molar, né? Como que a gente faz? Então, a gente pode calcular o número de mols, que na verdade é a quantidade de matéria, é a mesma coisa, tá? Isso é igual a isso. É a mesma coisa. Vocês vão encontrar esses dois termos aí. E a concentração molar, ela é dada por essa fórmula aqui. Quantidade de matéria sobre volume. E aqui também. Aqui eu vou ter a quantidade de matéria. Então, um outro jeito de colocar essa expressão aqui, molaridade, que é a mesma coisa que concentração molar, vai ser, posso substituir N por M sobre Mzão. E aí, dividido ainda por volume. Mas o que é cada coisa, professor? Vamos lá. Esse M aqui é a massa do soluto, né? É a massa do soluto. E esse M aqui é a massa molar, que a gente acabou de ver o que é. A massa que determinada substância tem átomo, molécula ou íons em 1 mol. Tá certo? Ó, trouxe um exemplo pra gente. Interprete o rótulo. Qual é o solvente? E o soluto. Quantos mols de soluto há por litro de solução? Quantos gramas de soluto há por litro de solução? E quantos miligramas de soluto há em cada mililitro de solução? Vamos lá. Hidróxido de sódio. Quem é o hidróxido de sódio? Ele é o nosso soluto, né? Então, já vamos respondendo aqui. Soluto. E o solvente vai ser aquoso, então vai ser a água, né? Solvente é a água, tá. Quantos mols de soluto há por litro de solução? Gente, aqui em cima é soluto. Vou colocar o número 1 aqui, ó. É soluto. Número 1. É soluto, tá bem? Então, já deu aqui a resposta, né? Quantos mols? 2 mols, certo? 2 mols de soluto há por litro de solução. Que mais? Quantos gramas de soluto há por litro de solução? Aqui eu tenho duas formas de resolver. Eu posso colocar na fórmula e eu também posso fazer uma regrinha de 3.
Para isso, eu preciso de uma informação, que é a massa molar do hidróxido de sódio. Quem não sabe calcular a massa molar, a gente vai usar a tabela periódica para calcular a massa molar. Massa molar lá do primeiro ano, tá? Então, quem não sabe, venha nas nossas aulas de assistência, que a gente vai... Assistência, nossos encontros síncronos, né? Que daí eu ajudo vocês a relembrar como é que calcula. Mas, basicamente, a gente vai encontrar os átomos, né? Os elementos que compõem essa estrutura ali. Então, eu tenho... Dá para ver direito aqui. Eu tenho sódio, aí eu vou procurar o oxigênio e vou procurar o hidrogênio. Encontro esses valores das massas aqui, né? E aí somo tudo, como todos eles estão sendo multiplicados por 1, não preciso multiplicar, somo tudo. E a massa geralmente é o valor que não está inteiro, que é a média, né? Então aqui é 1, no sódio é 23 e no oxigênio a gente tem 16. Tá? Não vai aparecer aqui, é muito pequeno. Mas a gente faz, quem tiver dificuldade, a gente faz revisãozinha sobre isso. Então, o exercício pode dar essa informação, vocês não têm que decorar a tabela periódica, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui, qual que é a massa molar do hidróxido de sódio. Por que se apaga, moço, o que eu faço? Massa molar do hidróxido de sódio. Então, vai dar 23 mais 16 mais 1, né? Isso vai dar 40. O quê? Sempre coloca unidade. Ai, que troço chato. Tem que colocar unidade. Vocês não estão aqui para falar comigo, mas eu falo sozinho. Tá? Tem que colocar unidade, a gente já vai entender melhor o porquê. Então, essa é a massa molar. E esse M que eu vou colocar aqui. A molaridade eu tenho, que é 2. A massa é o que ele quer saber e o volume é 1 litro. Né? Dá para colocar? Tranquilo? Então, vamos lá. Molaridade é 2. A massa, ele quer saber. Aqui a gente tem 40 e volume 1 litro. Vamos multiplicar. Eu penso que... Então, vai ficar 80, né? Massa igual a 80. Qual que é a unidade de massa? Gramas. Por que gramas e não quilo? A gente está usando gramas por mol, então vai cair em gramas aqui também. Né? Tá certo? Um outro jeito de fazer esse mesmo exercício, vou até fazer um esqueminha aqui, que é a famosa regra de 3. Eu gosto muito de resolver por regra de 3. Como que a gente faz? A gente pega a massa molar vai me dar uma informação. Que informação que ela me dá? Que eu tenho 40 gramas em 1 mol. Ele não quer saber qual que é a massa que foi utilizada para preparar essa solução? Quantos mols tem na solução? 2. Então, eu venho aqui e coloco 2 mols. Então, aqui eu vou ter X. Ora, é só dobrar. Vai ficar com 80 gramas, como sendo a massa. Tranquilo? Então,